Olá, alunos do 9º ano. Eu sou a professora Julie, de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula número 7. O conteúdo da aula de hoje é notação científica. Então, o objetivo vai ser compreender como a gente pode escrever números muito grandes ou muito pequenos utilizando a notação científica. Os materiais para a aula de hoje vai ser caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e caneta para vocês anotarem as informações importantes e o lápis e a borracha para resolver os exercícios no caderno. A notação científica ela é muito usada no meio científico para escrever de maneira mais simples números muito grandes ou muito pequenos, certo? Quando eu falo meio científico, é nas ciências, na física, na química, certo? Quando a gente fala coisas sobre o universo, a gente fala de coisas muito grandes. Quando a gente fala ali de células e átomos, a gente fala de coisas muito pequenas. Então, na química, na física, é onde a gente mais usa a notação científica, certo? A notação científica, ela nada mais é do que a representação desses números por meio de um produto em que um dos fatores é uma potência de base 10. Então, a gente usa a notação científica para escrever esses números muito pequenos ou muito grandes, usando a potência de base 10. Vamos ver aqui alguns exemplos de onde que a gente usa. Então, a massa da Terra mede aproximadamente... Não vou nem ler isso daqui, gente, porque senão vou passar vergonha aqui na internet. Olha esse númerozão grandão ali, é muito grande. Como é que a gente vai expressar isso? Até para escrever essa quantidade de zeros, primeiro que você pode escrever errado, esquecer de um zero, e pode se confundir aí, tanto que agora para eu ler, não consigo ler isso daqui, muito grande, certo? Agora, quando eu falo ali do comprimento de um vírus, ele mede aproximadamente tudo isso dali. Só esse pequenininho. 0,00002 metros. Ou seja, muito pequeno. Então, quando eu quero usar esses dois tipos de número aí, ou muito grande ou muito pequeno, eu vou usar o quê? A notação científica, que usa as potências de base 10. Então, antes da gente seguir, vamos retomar para a potência de base 10 para a gente lembrar o que é. A potência de base 10 nada mais é do que uma potência, lembra? Potenciação, a gente já revisou. Potenciação com uma base 10. Agora, o meu expoente pode ser qualquer um desses valores. Então, lembrando uma informação importante sobre as potências de base 10 é que o número de zeros corresponde à quantidade, ao número do expoente. Ou seja, 10 na 1 vai ser igual a 10. 10 na 2 vai ser igual a 100. Eu tenho 2 zeros na minha resposta. 10 na 3 é igual a 1000. Eu tenho 3 zeros na minha resposta. Mesma coisa aqui. Eu vou ter 10 elevado na 10ª potência. Eu vou ter 10 zeros na minha resposta, certo? O 1 acompanhado de 10 zeros. Quando eu falo da minha potência de base 10 com expoente negativo, o meu número ele tem essa quantidade de zeros mais antes. Então, aqui 10 na menos 1 eu vou ter 1 zero antes do 1. 10 na menos 2 eu vou ter 2 zeros antes do 1, certo? 10 na menos 3, 3 zeros antes do 1, ok? Então, cuidado aqui com essas informações, beleza? Na verdade, o certo mesmo é dizer que eu tenho 3 casas decimais ali. Mas eu sei que visualmente é mais difícil enxergar as 3 casas decimais, ok? Então, lembrando da potência de base 10, como que a gente vai escrever, então, um número de notação científica? Como que eu vou fazer? Vamos para um passo a passo? Eu recomendo que vocês anotem esse passo a passo. Se vocês quiserem esperar a prof terminar de falar todo ele, depois vocês voltem para anotar, eu acho que seria muito importante. Então vamos lá. Primeiro passo, escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que a gente teve que andar com a vírgula. E se a gente anda com a vírgula para o valor do número diminuiu, ou seja, a gente ficou um número menor, a gente vai ter um expoente positivo. Se a gente aumentou o nosso número, ou seja, ficou um valor maior, o expoente vai ficar negativo. E o terceiro passo, escrever o produto do número pela potência de 10. Meu Deus, que confusão enorme. Então, por isso que eu recomendo que vocês anotem esse passo a passo no caderno. E aí, agora, para prosseguir o vídeo, vocês vão prestar atenção no passo a passo que está escrito no caderno para a gente ver nos exemplos, tá? Então,
anotem o passo a passo que eu vou esperar vocês anotarem. Já anotaram? Sabia que vocês já tinham anotado. Então, vamos lá. Como que eu vou escrever, então, esse número? Primeira coisa importante, antes da gente fazer um exemplo, o número da notação científica vai ficar da seguinte forma. O A vai ser um número entre 1 e 10. Pode ser que seja um número com vírgula, tá, gente? Um número entre 1 e 10. Então, pode ser 1,2, pode ser 2,4, mas vai ser um número entre 1 e 10, ok? Agora, quando eu tenho um expoente de 10, ali vai ser o meu expoente que vai acompanhar o meu 10. Ou seja, 10 elevado a um expoente de 10, ou seja, vai ser um número inteiro, ok? Então, o B vai ser sempre esse expoente aí. Nós vamos ver agora num exemplo como que a gente vai aplicar isso daí. Então, ele pede para a gente transformar o número 32.000 em notação científica. 32.000 nem é um número tão grande, mas só para a gente já ter uma noção como é que funciona. Primeiro, nós vamos andar com a vírgula, colocando ela entre o 3 e o 2. Porque eu preciso ter um número entre 1 e 10, então não vai ficar 32, tem que ser entre o 3 e o 2. Porque dessa forma a gente fica só com um algarismo, que é o 3, né, antes da vírgula. Segundo passo, se bem que vamos fazer assim, ó, vou fazer o primeiro passo com vocês aqui no quadro. Eu tenho 3.200, certo? A gente sabe que a nossa vírgula, ela está aqui, a gente só não escreve ela porque não precisa. Eu quero andar com a minha vírgula, colocar ela aqui, ó. Eu quero que ela fique aqui, ok? Para colocar a vírgula nessa posição, a gente teve que andar 4 casas decimais. Como assim? Minha vírgula estava aqui. Eu vou andar 1, 2, 3, que beleza. 4 casas decimais. Passei a minha vírgula daqui para cá, certo? A gente andou 4 casas decimais para a esquerda, ou seja, nesse caso, o nosso expoente vai ser o 4, ok? Então, para eu escrever em notação científica aquele número ali, eu vou ficar com 3,2 vezes 10 na quarta, certo? Com 10 na quarta. Por quê? Porque 4 casinhas decimais que eu andei e o 3,2 para eu ter um número inteiro. Um número entre 0 e 10. Ok? Segundo exemplo, escreva o número 125 milhões e... Não é milhões. 125 bilhões e 60 milhões usando notação científica, viu só? Nem a professora de matemática sabe falar esses números, imagina? Brincadeira. Gente, é por isso que a gente usa a notação científica. Quando eu falo com um número muito grande assim, fica confuso na hora que a gente olha, até eu discernir qual é o tamanho desse número, qual é a sua unidade, é difícil. Por isso que a gente usa a notação científica, para facilitar. Nesse caso aqui, nós também vamos andar com a vírgula e vamos colocar ela entre o 1 e o 2 ali, para a gente ter um algarismo somente antes da vírgula. Então, vamos fazer isso, olha só. Olha que bonitinho esse desenho que a professora fez. Agora eu fiz direto no slide para vocês, olha só. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas com a minha vírgula, certo? Andei com a minha vírgula 11 casas decimais. Isso, então, a gente percebe que quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, o nosso expoente vai ser positivo, porque eu vou ter um número menor para representar, certo? Que nem a gente viu lá no começo nas instruções. Então, quando eu ando com a esquerda, para a esquerda, eu tenho um expoente positivo. Então, o meu expoente aqui, se a gente andou 11 casas para chegar naquele valor, eu vou dizer, então, que o meu expoente aqui, da potência de 10, vai ser o 11. Então, eu vou ter 1,2506 vezes 10 na potência de 11. Ou seja, eu preciso escrever todos esses números aqui, tá, gente? Todos os valores que não forem zero ali, eu preciso que eles apareçam, tá? E o zero aqui precisa aparecer porque ele está entre dois números diferentes, ok? Segundo exemplo, escreva o número 0,000000021 usando notação científica. Como que eu vou fazer isso? Da mesma maneira. Primeiro passo,
andar com a vírgula e vou colocar ela entre o 2 e o 1, porque dessa forma a gente vai ficar apenas com um algarismo antes da vírgula, que é o 2. Então vamos lá, de novo, um negócio bem bonito aqui que a prof fez também. Vou andar com a minha vírgula para a direita agora. 1 casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Então eu vim com a vírgula de cá para cá, certo? Andei 8 casas decimais. Percebam que quando eu ando com a vírgula para a direita, o meu expoente então vai ser negativo, que é o quê? Eu tinha um número muito pequeno e agora eu vou ter um número maior, que é a instrução lá que a gente leu. Então, quando eu ando para a direita, o meu expoente vai ser negativo. Por isso que eu vou ter, então, que eu andei 8 casas decimais para chegar no 2,1. Então, eu vou ter 2,1 vezes 10 elevado na menos 8. Ou seja, expoente negativo ali, porque eu andei com a minha vírgula para a direita, ok? Tomem cuidado nisso, prestem bastante atenção na hora de fazer e contem as casinhas decimais com calma, ok? Então vamos lá. Uma coisa importante, dentro dos exemplos, né? Mas a regra para a gente transformar a notação científica em um número normal, ou seja, fazer a operação inversa ali no caso, vai ser a mesma. Só que a gente anda em direção oposta. Então, quando o meu expoente é positivo, a gente anda com a vírgula para a direita. E quando o meu expoente é negativo, a gente anda com a vírgula para a esquerda. A gente tem um exemplo aqui, então, quando eu falo de 2 vezes 10 na 9. Então, eu vou escrever o 2 e vou colocar 9 casas ali, ou seja, 9 zeros atrás. Posso fazer isso com números muito pequenos também. Por exemplo, 2,5 vezes 10 na menos 6. Vou andar com a minha vírgula para a esquerda agora. Então, eu tenho aqui o 5 e o 2. A minha vírgula estava aqui, certo? Vou até fazer ela de azul aqui. Minha vírgula estava aqui. Eu preciso andar quantas casas para a esquerda? 6. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a minha vírgula vai vir aqui. Eu tenho que colocar aqui, então, a quantidade de zeros para fechar essa minha informação. Eu tenho 0,000025. Essa parte azul aqui não precisa aparecer. Essa aqui é a que a gente usou para fazer a continha, para encontrar esse valor, ok? Então, quando eu tenho uma notação científica, eu quero transformar para um número normal, eu uso essa regrinha aqui, ok? Que nada mais é do que o contrário do que a gente estava fazendo antes. Beleza? Mas o mais usual é a gente fazer o contrário. Ter um número grande ou pequeno e transformar em notação científica. Ok? Cuidado com essas regrinhas importantes. Anotem isso daqui. Acho que é muito importante vocês anotarem tanto isso quanto as instruções lá, o passo a passo. Ok? Se eu fosse vocês, anotava até os exemplos no caderno. Porque é importante vocês terem essas informações. Porque é um negocinho cheio de detalhes, então são os detalhes aqui que importam, beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho de notação científica, a gente já estudou isso também, mas é sempre bom revisar e retomar esse conteúdo, né? Relembrando aí para que ele serve, porque ele é importante e por que a gente usa tanto ele na matemática, tá bom? Vejo vocês então na nossa próxima aula.